Olá, sejam bem-vindas ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu ensino os primeiros passos para você, mulher, emagrecer mais de 10 quilos sem ser ansiosa ao comer. E eu sou a Gladys, sou nutricionista e mulher que já passou por esse exato processo, então eu sei exatamente o que você está passando e o que você está precisando também. E no episódio de hoje, eu quero falar sobre como que a gente faz para continuar aproveitando todas as festinhas, os encontros, os eventos, sabe aquelas reuniões de família que acontecem no final de semana, na Páscoa, no Natal, ou aquele happy hour lá do trabalho, ou aquela festinha de aniversário dos afilhados, dos sobrinhos, das primas. Eu quero falar com você sobre como aproveitar esses momentos e todas as comidas gostosas que tem nesse momento e conseguir mesmo assim emagrecer. Então essa conversa é para você que percebe que tudo envolve comida. Isso às vezes pode estar atrapalhando você, então eu quero ajudar vocês a entenderem como manejar toda essa situação. E quando eu digo aproveitar, mulher, é aproveitar mesmo, tá? Que eu tô falando de comer o pastel, comer o brigadeiro, comer a pizza, comer o doce. Sim, comer todas essas coisas. Porque eu preciso que você saiba, mulher, que esse conteúdo aqui ele não vai ser uma conversa daquelas para dizer que tem que comer uma saladinha, uma frutinha antes de ir para as festinhas de aniversário, para os eventos de fim de semana. Aqui na nossa região a gente tem os Kerp, as Oktoberfest, então eu não vou dizer aqui que para você aproveitar a festa você tem que comer uma fruta antes e só beber água. Não, não é nada disso. Ou que você tem que, não pode ir com fome, ou que tem que levar uma marmitinha separada. Não, mulher, não é isso. Até porque quando a gente fala isso para uma mulher, para uma pessoa que ela tem ansiedade ao comer, a situação vai piorar muito. Porque para quem tem uma certa ansiedade ao comer, mesmo que em alguns momentos, mesmo que não seja o tempo todo, falar que vai ter uma festa, que vai ter um evento, que vai ter um encontro, que vai ter um happy hour e que não pode comer nessa hora, é tornar a situação mais pesada, mais difícil ainda e trazer até grandes dificuldades de conseguir emagrecer, que dirá mais de 10 quilos, tá? E eu sei que pode ser bem complicado a gente conseguir emagrecer até mesmo 1 quilo quando a nossa vida ela é muito rodeada de comida, quando tudo envolve comida, sabe? É roda de chimarrão, tem comida, é receber a visita no fim de semana, tem comida, é sair durante a semana para um lugar diferente, tem comida. Se tá chovendo, a gente quer uma comida, se tá muito calor, a gente quer uma outra comida diferente. E para algumas pessoas isso é uma questão, né? Então, muitas pessoas elas entram num processo de emagrecimento e se sentem muito travadas, se sentem muito limitadas e se atrapalham muito justamente por causa de todo esse contexto social, dessa coisa que tudo tem que envolver comida, sabe? O tempo todo. E só que aí tem uma questão importante, porque também tem muitas mulheres, muitas pessoas de uma forma geral, que confundem um pouco essa questão que eu vou falar aqui de aproveitar, porque eu vou ensinar, vou explicar a vocês aqui o que é e como aproveitar todo esse contexto social de festas, eventos e comidas e ainda assim conseguir emagrecer, mas que é diferente do aproveitar que a maioria das pessoas entende, porque a maioria das mulheres entendem o quê? Que aproveitar muitas vezes vai ser comer tudo até doer barriga ou até não aguentar mais. Quantas vezes não aconteceu com a gente que a gente foi por exemplo, numa festa, tinha uma festa para ir lá no final de semana, do aniversário da prima, do aniversário da vizinha, e aí a gente já, o que a gente pensa? Nem vou comer mais, ou não vou nem almoçar muito, que é para aproveitar a festa. Ou quando a gente vai no rodízio de pizza e a gente pensa assim, não, vou comer bastante para aproveitar cada centavo que eu paguei. E aí a gente não consegue de fato aproveitar. Porque comer até a barriga doer vai ser um pouco complicado. Quantas vezes a gente não chegou, eu mesma, tinha uma festinha para ir de tarde, para festinha de criança, gente. O que é festinha de criança? Que coisa maravilhosa que é numa festinha de criança, não é verdade?
Mas muitas vezes eu chegava na bendita da festinha de criança e já começava a salivar, louca de vontade de comer todas as coisas que tem lá, porque tu põe o pé pra dentro da porta da festinha e já vem aquele cheiro, né? O cheirinho gostoso do pastelzinho frito, do doce, aquela misturança de coisa. Então muitas vezes na minha vida eu fui em festas, em eventos, e eu tinha na minha cabeça esse aproveitar errado. Esse aproveitar de que eu tinha que comer muito, esse aproveitar de que se eu não comesse muito, eu não estaria curtindo aquilo ali. Mas eu quero mostrar pra vocês o que é aproveitar de verdade. E aproveitar de verdade, eu não vou falar que pra comer um pastelzinho e um brigadeirinho e deu. Não, eu vou explicar pra vocês o que é. Aproveitar, gente, que eu tô falando aqui, que eu quero explicar pra vocês, para que vocês consigam, de fato, aproveitar todo esse contexto social, toda essa fome social, toda essa comida que vai aparecendo, mas aproveitar de um jeito que ainda permita você emagrecer. E emagrecer mais de 10 quilos, se for o caso. Diminuindo a ansiedade, sem ser ansiosa na hora de comer. Então, aproveitar é comer o que você quer comer, mas não tudo de tudo. Tá? Porque quando a gente faz isso, se você faz isso, a ansiedade ao comer, ela tá mostrando que ela tá muito alta. E aí é muito importante resolver isso para começar a emagrecer e aí sim conseguir chegar lá na frente e eliminar mais de 10 quilos ou quanto você quiser, se for o caso. Então, quando eu falo aproveitar de verdade as comidas de uma festinha, de um evento, de um encontro com o pessoal do trabalho, de uma saída no meio da tarde, no meio da semana com uma amiga, ou um encontro com uma amiga, ou uma passeadinha no shopping, que seja, e poder aproveitar de verdade, eu quero trazer algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, a gente precisa entender alguns pontos. O primeiro dos pontos que a gente precisa entender é que a gente vai precisar desenvolver a consciência de que aquele momento e aquela comida não vão ser a última vez que vão acontecer na nossa vida. Então, muitas vezes, mulher, eu fui numa festa, num evento, uma festa de casamento, num aniversário, num encontro, e a sensação que eu tinha era que ia ser a última vez que eu ia ter aquilo ali na minha frente. E que eu tinha que comer muito, tinha que comer bastante. Só que daí, o que acontecia? Talvez um ou outro alimento ali naquela hora, de fato, eu não tinha muitas vezes disponível. Mas às vezes tem outros parecidos em outros momentos. E assim, vai ter outras situações, por exemplo, festa de aniversário infantil. A gente tem muitas vezes ao longo do ano festinha de aniversário infantil. E outros eventos que vai ter mais ou menos as mesmas coisas para comer. E mesmo que não tivesse, se a gente tem muita vontade, se a gente gosta muito de pastelzinho, por exemplo, ou risole, em cada região fala diferente, sabe? De pensar naquele momento que não vai ser a última vez que eu vou poder comer um risole, ou que eu vou poder comer um brigadeiro, ou que eu vou poder comer uma torta. Isso já vai fazendo a gente se tranquilizar e não ter aquela necessidade de devorar todas as opções que tem ali disponíveis naquela mesa, naquela festa, naquele evento, naquele encontro. Aqui no sul, por exemplo, quando a gente recebe as pessoas na nossa casa e faz um chimarrão, geralmente a gente vai ter alguma coisinha para comer junto, para oferecer. Um bolo, um biscoito, uma cuca, um bolinho frito, né, com a cavirada, enfim, a gente vai ter alguma coisinha. Então, um dos pontos é a gente começar a pensar sobre isso. Não vai ser a última vez que eu vou ter a oportunidade de comer esse alimento, tá? Outro ponto importante é a gente pensar que não é porque a gente tá pagando ou não pagando, porque às vezes acontece o contrário também, que a gente precisa comer até não aguentar mais, até explodir. Então é o caso de quando a gente vai num rodízio de pizza, por exemplo, num buffet livre. Tô pagando, então eu vou aproveitar, eu vou comer bastante. A nossa sensação de aproveitar muitas vezes vai ser relacionada ao quanto a gente tá pagando. Que tanto se for muito quanto se for pouco, vai fazer a gente ter o mesmo pensamento de precisar aproveitar. Porque acontece também, por exemplo, tá?
tô indo numa festa, tô indo num encontro com as amigas, onde alguém vai estar pagando por esse encontro. Pode vir esse pensamento, vou aproveitar e vou comer porque hoje é de graça. Entendem isso? E aí a gente vai num rodízio é a mesma coisa, a gente vai num buffet livre, vai lá pesar o prato de comida e deu bem mais do que a gente imaginava. Aí o que a gente pensa? Ah, já que deu livre, vou comer bastante, vou aproveitar e vou comer pelo valor que eu tô pagando. Então, as duas coisas muitas vezes fazem a gente exagerar, a gente passar do ponto. E isso não é aproveitar. Porque às vezes a gente exagera comendo tão rápido, com tão ferozmente, que a gente não aproveita aquela comida porque a gente não sente o gosto dela. A gente não sente prazer comendo ela e ainda depois se sente frustrada, se sente culpada, se sente chateada. Então, isso não é aproveitar, tá? Outra coisa que a gente precisa começar a internalizar, precisa começar a entender, é sobre a questão do final de semana. Por quê? Não é porque é final de semana que a gente não vai se importar com a nossa alimentação. E isso, gente, muitas vezes vem nesse pensamento de, vou aproveitar. É fim de semana, então eu vou aproveitar, porque segunda-feira eu começo, aí vem aquele pensamento, segunda-feira eu começo focada, vou aproveitar. Mas aí tem um detalhe, se no final de semana eu tenho essa sensação de que eu preciso aproveitar, muitas vezes eu ouço a seguinte frase, no fim de semana eu me dou uma folga. No fim de semana eu não me policio tanto. Mas quando a gente está pensando isso, consegue entender que tem algo errado nessa relação com a comida? Se no final de semana eu estou precisando me libertar de algo relacionado à minha alimentação, é porque tem alguma coisa que não está funcionando bem. E nessa hora a gente pensa, vou aproveitar. Quer dizer o quê? Que na semana eu não estou aproveitando. Talvez está se restringindo demais, se privando demais. E aí no fim de semana faz o contrário. Come demais. Exagera demais. Em quantidades, em calorias, em frequência. E aí a gente fica o final de semana inteiro com aquela sensação assim de barriga explodindo, sabe? Não consegue, às vezes a gente tá mesmo sem conseguir respirar, mas ainda tem vontade de comer alguma coisa. Por causa da forma como a gente entende esse aproveitar. Né? E o aproveitar sempre relacionado ao comer muito, comer em demasia, comer demais, sabe? E o nosso corpo, na verdade, ele não sabe que dia é, se é domingo, se é quarta, se é quinta, se é sexta. Então é importante a gente desenvolver a capacidade de ouvir e entender o nosso corpo e as nossas vontades. Lá no meu programa eu ensino isso para as meninas que participam. Como entender e acolher as nossas vontades para a gente não precisar exagerar e fazer isso de forma consciente, de intencionalmente, a gente querer fazer isso e conseguir, tá? Outra coisa, então, um ponto importante que a gente precisa entender para daí sim começar a aproveitar todos os eventos sociais, conseguir comer, conseguir participar sem culpa, sem frustração e ainda dar os passos para emagrecer mais de 10 quilos sem ser ansiosa na hora de comer, é entender que quando o tipo de comida que a gente está comendo não está sendo a mais adequada para aquilo que a gente quer, por exemplo, assim, poxa, Gladys, mas é difícil para mim. Eu trabalho numa empresa e a gente tem 3 reuniões semanais e em todas essas reuniões tem alguma coisa. Ou eu preciso almoçar muitas vezes com colegas de trabalho, ou eu recebo muitas visitas, ou todo final de semana eu tenho uma festa. Então fica difícil para mim, porque nesses momentos não são as comidas que eu quero comer e que me fariam emagrecer. Então eu tenho que comer o que tá lá. Quando a situação é essa, quando a comida que tá ali na nossa frente, disponível, não é a mais adequada para emagrecer, a gente vai ajustar a quantidade. Esse é o primeiro passo. Então não é porque eu fui num almoço, por exemplo, com colegas de trabalho, ou num almoço de negócios, para quem trabalha com isso, que eu vou precisar encher demais o meu prato, comer muito rápido e não prestar atenção. Da mesma forma, não é porque eu fui numa festa onde não sou eu que estou pagando, que eu vou precisar exagerar, que eu vou precisar comer demais, que eu vou precisar, entre aspas, aproveitar porque não sou eu que estou pagando. Porque se ali
o problema é o tipo de alimento, a solução é ajustar a quantidade. Então, sempre há algo que pode ser feito, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer em qualquer situação que envolva a alimentação. Se não for o melhor alimento, a gente consegue ajustar a quantidade. Se eu não tiver muitas opções, dentro daquela opção que eu tenho, eu vou tentar entender o que eu consigo fazer com aquilo ali. Então, em resumo, gente, aproveitar todos esses momentos sociais, eventos, tudo isso que vai acontecendo na nossa vida, tem muito a ver com pensar sobre os alimentos, pensar sobre a comida. Aproveitar é a gente conseguir comer as coisas devagar, é a gente conseguir sentir o cheiro, é a gente conseguir escolher esses alimentos, mastigar esses alimentos. E não sentir culpa depois, e não se sentir frustrada depois, e não ficar com a barriga doendo depois, e não ficar triste quando sobe na balança e não se gosta, ou quando se olha no espelho e não se reconhece, ou quando ouve alguém falando lá de longe, nossa, como a fulana engordou. Isso dói, gente. Então, aproveitar os momentos sociais todos que a gente tem, sejam eles quais forem. Pode ser um chimarrãozinho, um passeiozinho no shopping com os amigos, com o marido, com a esposa. Pode ser uma festa de casamento, pode ser uma formatura. Mas aproveitar é a gente conseguir, nesses momentos, selecionar aquilo que a gente tem vontade de comer, que vai matar essa nossa vontade, mas sem esse pensamento de que se eu não tô pagando eu tenho que comer bastante, ou se eu tô pagando eu tenho que aproveitar porque eu tô pagando e comer bastante também. Então, quando a gente consegue comer as coisas mais devagar, escolhendo com mais consciência, mastigar, sentir o gostinho, aí sim a gente começa a estar aproveitando todos esses momentos sociais. Porque a gente vai se sentir bem, a gente vai se sentir tranquilo com isso. Não vai ser um problema, não vai ser dolorido, não vai causar medo na gente. Às vezes a gente tem medo que a Páscoa tá chegando, que o Natal tá chegando, que o aniversário tá chegando, porque a gente acha que esses momentos vão fazer a gente engordar. E não, eles sozinhos não. Mas dependendo de como a gente age nesses momentos, sim, eles podem impedir que a gente avance e consiga emagrecer mais de 10 quilos ou emagrecer quanto quiser e, muito pior, talvez deixar a gente cada vez mais ansiosa na hora de comer. Porque a gente vai com um pensamento já restritivo, um pensamento de medo para esses alimentos, para esses eventos. Medo da comida que vai estar sendo oferecida. E quando a gente vai comendo, a gente vai acabar extrapolando, a gente vai acabar errando a pisada, errando a mão nessas situações. Então, muito cuidado também com aquelas frases, vou abrir uma exceção. Porque essa coisa de abrir exceção significa que você está privando demais ao longo da sua semana, do seu mês, da sua vida. E quando a gente priva demais, vai ter efeito colateral isso na questão da ansiedade ao comer. Se eu privo demais e eu vou abrir uma exceção, naquela exceção, eu vou comer muito e muito rápido, meio que se escondendo. E o problema não vai ser aquela exceção de forma pontual, mas o pensamento que a gente sempre vai reforçando sobre comidas de festa, comidas de eventos, comidas de encontros. E aí a gente vai sempre repetindo. Quando vê, a gente não repete esse padrão de comportamento em relação à comida só nas festas, só nos encontros, só no convívio social. Começa a ser no dia a dia, ali quando a gente está sozinha com a comida também. Porque isso começa a dominar a nossa forma de agir. Então, quando você aprende a aproveitar os eventos, os encontros, as festas, desse jeito que eu tô falando aqui, de uma forma mais consciente, mais devagar, mais prazerosa, você vai conseguir continuar aceitando todos esses convites, participando de todos esses momentos, sem precisar deixar muitas vezes de ir nos lugares que você quer ir, que você tem a oportunidade de ir, porque tá querendo emagrecer. E isso é muito fantástico, mulher. Isso é libertador quando a gente fala de emagrecer. Isso é libertador, porque não tem como a gente separar a nossa vida real da alimentação. E na vida real, a gente vai ter festa, a gente vai ter evento, a gente vai ter ano novo, a gente vai ter Páscoa, a gente vai ter carnaval, a gente vai ter aniversário, a gente vai ter o frio, a gente vai ter as festas, né, juninas.
Então são muitas coisas que envolvem comida na vida real. Quando a gente não sabe aproveitar de verdade isso, a gente acaba atrapalhando imensamente a possibilidade de emagrecer mais de 10 quilos, justamente porque tentou separar a alimentação da vida real. Isso não é possível, isso não se sustenta ao longo do tempo. Aí talvez você esteja se perguntando assim, mas não tem como isso, Gladys. É impossível eu emagrecer se eu não disser não para tudo o que convidam para fazer. Porque não tem, se eu vou num lugar que tem fritura, não dá. É botar o primeiro pastel na boca que eu desando, vou comer tudo. Só que é o seguinte, mulher, ó, euzinha aqui, emagreci mais de 10 quilos assim, continuando indo nas festas, continuei aproveitando os convites que eu tive para sair, não me isolei. E hoje eu sou muito menos ansiosa na hora de comer e muitas outras mulheres. Esses dias atrás, num atendimento, uma paciente minha me falou assim, Nutri, eu viajei, ela tinha emagrecido 10 quilos no final de setembro até dezembro, junto comigo. Eu viajei e eu fiquei um pouco preocupada porque nas férias eu sempre engordava. E dessa vez isso não aconteceu. Eu voltei exatamente com o mesmo peso que eu fui. E aí ela me contou que ela continuou aproveitando durante o processo de emagrecimento dela também. Ela continuou indo em todos os lugares que ela ia com a família, continuou recebendo visitas, não deixou de sair, não deixou de aproveitar. Mas ela me falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela me disse assim, eu entendi que eu não preciso comer tudo o que está disponível todas as vezes. Então, olha que interessante, porque é exatamente isso que resume o aproveitar todos os momentos e as oportunidades que a gente tem. Quando a gente entende exatamente isso, que a gente não precisa comer tudo o que está disponível todas as vezes. A gente pode ir na festa e manter uma alimentação normal ao longo do dia e vai ter um jantar, quando a gente vai no casamento e tem jantar, eu vou comer, eu vou repetir, mas eu não preciso depois comer até empanturrar a barriga, porque se empanturrar, comer em exagero não é aproveitar. Aproveitar é estar bem enquanto come depois. E quando a gente exagera, empanturra, a gente não fica bem depois. Nem fisicamente, nem emocionalmente. Porque fisicamente dói a barriga, mas dói mesmo. E emocionalmente a gente se sente muito mal. Aí se isso aconteceu num sábado, no domingo a gente, já não tem o menor cuidado também, sabe? Porque essa coisa do aproveitar acaba ficando muito enraizada na nossa mente. A gente sempre vincula com o comer muito, comer demais. E não é só porque a gente está pagando, porque quando a gente não está pagando, a gente faz a mesma coisa. Então é preciso a gente ligar essa chave e começar a pensar sobre isso. Porque quando a gente começa a entender essas questões, a gente começa a dar os primeiros passos para conseguir emagrecer, sejam 5, sejam 10, 15, 20 quilos, não importa. Porque a gente começa a ser menos ansiosa na hora de comer. E isso vai fazer uma enorme diferença. Às vezes, tá? Às vezes, em alguns casos, vai ser importante sim selecionar alguns eventos, alguns convites. Quando a gente está percebendo que todos esses eventos, todos esses momentos, essas possibilidades sociais que existem na nossa vida de comer, de participar de alguma coisa, estão atrapalhando muito e a gente não está conseguindo desenvolver essa consciência que eu fui trazendo aqui, bom, e o emagrecimento, ele é uma prioridade, ele é uma preocupação, ele é um desejo, talvez seja a hora de pensar se todas essas saídas, se todos esses convites, eles realmente valem a pena. Há uns 3 anos atrás, por exemplo, aconteceu, num final de ano, onde acho que em 2 semanas, em menos de 2 semanas, eu tive mais de 7 eventos para participar. E aí eu comecei a pensar, para alguns eu vou ter que dizer que não. E aí eu fui pensando na minha vida, o que não me faria mal dizer que não, o que não faria mal para as pessoas envolvidas também, eu não fui.
Isso foi uma escolha minha. E não é isso, não é que a gente tenha que fazer isso. Mas se isso tá sendo uma barreira muito grande, tá fazendo mal, a gente percebe que a gente não dá conta de ir e fazer diferente, de ter um comportamento alimentar diferente, uma postura diferente com o alimento nesses eventos, nessas festas, ou porque envolvem bebida, ou porque envolvem comida, talvez a gente precise sim repensar algumas, né? E determinar bem quais que a gente vai. Então, conseguir fazer isso é importante, porque assim emagrecer vai ficando mais tranquilo. Fazer isso o que, Gladys? Isso que eu fui explicando aqui, sobre o que é de fato aproveitar. Porque quando a gente aprende a comer com menos ansiedade em eventos, festas, encontros com amigos, família, podendo aproveitar as comidas que tem lá e mesmo assim emagrecer, aí a gente tá vinculando vida real com comida, que é o que acontece. E a gente tá aprendendo a manejar isso e não excluindo as comidas num dia e exagerando nelas no outro, porque a gente não dá conta de ficar sem, sabe? Então vocês precisam entender que essa é a realidade. E se a sua vida ela for rodeada de muitas possibilidades de comer, muitos eventos, uma vida social com muitas coisas, você precisa entender que isso continua existindo. E o que você vai fazer dentro dessa realidade é o que vai mudar o resultado do seu emagrecimento. Entende isso? Eu demorei tanto tempo e engordei tantos quilos porque eu tinha essa dificuldade, né? Com as festinhas, com os eventos, com os encontros. Porque o que eu pensava? Eu pensava que era proibido comer as coisas naquela hora, naquelas horas. E aí, quanto mais eu achava que era proibido, mais eu queria comer, mais eu exagerava, menos saudável era a minha relação com a comida, mais ansiosa eu comia. E só depois, mulher, bem depois de resolver isso, que as coisas começaram a dar certo pra mim no meu emagrecimento. Porque não adianta essa história de comer 2 colherinhas de arroz no almoço de segunda a sexta e na sexta de noite pedir uma pizza e comer 12 fatias. Ou sair para um rodízio e comer 12 fatias. Ou vai ter um cachorro quente, eu como 4 cachorro quente de uma vez. Ou vai ter sorvete, eu como 5, 6 potinhos de sorvete. Não adianta, sabe? Então, o que fazer e como fazer, né, gente? Vocês podem começar dando uma analisada bem honesta e sincera sobre como está sendo a vida social de vocês nesse momento, nessa hora, nesse momento da vida. Quantos eventos tem? Quantas cestinhas? Quanta visita recebe? Todo final de semana tem alguma coisa? Um encontrinho em casa, na praça, no shopping, na casa de alguém. É sábado na casa da mãe, domingo na casa da sogra. E ainda tem os encontros com os amigos. Como que tá sendo isso? E aí veja se todos esses momentos você quer continuar participando. Porque se você quiser, ok, tudo bem, faça o que eu fui falando aqui. De ir desenvolvendo aqueles pontos, aqueles aspectos, de entender que não vai ser a última vez, que não é porque tá pagando ou não tá pagando que vai precisar exagerar, comer demais, tá? Então dá uma observada nos lanchinhos com a turma do trabalho, naquela cervejinha, naquela caipirinha que rola 2, 3 vezes na semana, pode estar atrapalhando. Às vezes a gente pensa que é só aquele churrasco do domingo, nem sempre vai ser só aquele churrasco do domingo que tá sendo o vilão da história, tá bom? Então fazendo isso, vocês vão dando mais um passinho em direção a assumir o comando da alimentação de vocês, começar a emagrecer as primeiras gramas, os primeiros quilos, diminuir com isso a ansiedade na hora de comer e entender, tá? Principalmente o que acontece que faz você exagerar nesses momentos e como é possível melhorar a forma como você come quando sai, quando pede um lanche, quando recebe visita ou quando visita a casa de alguém, vai fazer uma grande diferença e com certeza leva você mais rápido a emagrecer mais de 10 quilos, se esse for o seu desejo, e ser bem menos ansiosa na hora de comer.
Então, com certeza, tudo isso que eu fui falando aqui, que eu fui trazendo aqui, vai fazer você pensar na próxima vez que você for convidada para sair para comer um lanche, para ir para uma festinha, quando você tiver aquela vontade de convidar alguém para ir na tua casa e passar na padaria e comprar umas guloseimas, pensa sobre, nada é proibido e nada também existe aquela história do dia livre, né? Ah, refeição livre, isso não existe. Não existe proibido e também não existe refeição livre, tá? A gente precisa aprender a organizar os momentos e as comidas envolvidas em cada momento, em cada contexto da nossa vida, tá bom? E agora eu quero pedir para você comentar, tá? Nos comentários aqui do vídeo do YouTube, o que é que você entendeu de tudo isso? O que é aproveitar a comida em todos os momentos sociais, eventos, festas e ainda assim conseguir emagrecer? O que você acha que é isso? E será que dá para aplicar alguma coisa disso já a partir de agora na sua vida? E aqui no Instagram também, comentem para mim o que vocês acharam disso tudo. Fez sentido? Tá? Porque no próximo conteúdo a gente vai conversar ainda mais sobre coisas importantes que levam você a emagrecer mais de 10 quilos. Quanto mais, Gladys? 15, 20, 30, se for o caso. Porque eu ensino você a ser menos ansiosa ao comer e isso traz empoderamento. Você vai conseguir alcançar os seus objetivos de emagrecimento com isso. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada por ter participado e eu vejo vocês no nosso próximo conteúdo gravado ou ao vivo. Até mais!